Escondido no interior da loja. É que do alto é possível ver vários compartimentos blindados usados para armazenar produtos radioativos. Dizem que tem coisa enterrada no chão e algumas outras coisas reservadas que não têm acesso às pessoas. Não há menor indício de radiação no local. Então o local está considerado seguro. É uma casa normal de habitação. O que é e quais são os perigos do Césio 137? Vamos ao raio-x da questão. A palavra césio vem do latim saésio, que significa azul. Em setembro de 87, em Goiânia, o brilho azulado de uma pequena pastilha chamou a atenção de 2 catadores de ferro velho. Eles abriram amarretadas uma velha bomba utilizada no tratamento de câncer, liberando césio 137. Material radioativo, que em contato com o ar é altamente tóxico. Mais de 600 pessoas foram contaminadas. 4 morreram. Pobreza, desleixo oficial e ignorância formam um coquetel mortal em qualquer lugar do mundo. No Peru, essa receita fatal causou a morte de 13 convidados de uma festa. No começo, as famílias das vítimas suspeitavam que fosse só uma forte ressaca, mas, na verdade, elas estavam morrendo envenenadas. Todas eram convidadas da mesma festa numa pequena cidade da Amazônia peruana. A bebida pode ter sido contaminada por álcool industrial. Altamente tóxica, a substância usada na fabricação de produtos de limpeza. A venda de bebidas alcoólicas foi proibida na cidade até a confirmação das causas do envenenamento. Na internet, o protesto contra a alta do combustível provoca longas filas nos postos da França. Com o bloqueio de caminhoneiros nas refinarias e depósitos, já está faltando combustível nas bombas. Você vai ver a seguir, Beleza 1. A nova jogada de Marcelinho Carioca é aposta na vaidade. Beleza 2. Supermodelos enchem os olhos e os próprios bolsos. Cigarro, o governo assopra aqui, mas traga ali. É só um instante e eu volto com dinheiro e protestos. Produtos de beleza, porque já nasceram belas. Na passarela, são deusas. Fora, desfilam fortunas. Está lançada a nova moda entre as supermodelos, apresentar coleções de dólares. Elas também são super mulheres de negócios. A fortuna corre por fora das passarelas. É o marketing, muito marketing. Para se ter uma ideia, aos 34 anos, a bela Cindy Crawford investe na TV e assina lançamentos de relógio, refrigerantes e cosméticos. Está no topo do ranking das top models mais ricas do mundo. Patrimônio, 33 milhões de dólares. Cláudia Schiffer fatura um pouco menos, 28 milhões de dólares. Naomi Campbell é a sexta da lista, com 20 milhões de dólares. E a nossa bela Gisele Bündchen, a mais nova da turma, aparece em 20º lugar. Patrimônio de 3 milhões e 600 mil dólares. A beleza pode não ir à mesa, mas que recheia os cofres, recheia. E por falar em marketing, o governo também faz o dele. No caso do fumo, dá maior força aos produtores, mas apoia a campanha contra o cigarro. 160 mil famílias de pequenos agricultores do sul do país vivem do cultivo do fumo. Das propriedades saem todos os anos mais de 90% de toda a produção nacional. Mas os produtores estão preocupados com a campanha antitabagista do governo federal. Eles temem perder os financiamentos do PRONAF, Programa de Agricultura Familiar, que destina 200 milhões de reais por ano só para o plantio do fumo. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura acredita que a campanha pode gerar desemprego no campo. Não pode simplesmente cortar os recursos do PRONAF, daqueles pequenos agricultores, porque é uma questão de sobrevivência. O governo se apressa em negar. O Ministério da Reforma Agrária, que administra o PRONAF, garante que não há nenhuma decisão de substituir a cultura do fumo. E o ministro da Saúde, José Serra, diz que a intenção do governo é outra. A nossa estratégia para conter o consumo de cigarro é pelo lado da demanda, da procura. Se acabasse amanhã com a cultura do fumo, vai vir mais cigarro do que já vem do Paraguai.
E apesar da campanha contra o cigarro, a indústria do fumo apresentou em julho o maior crescimento entre todos os setores da indústria brasileira. Aliás, uma pesquisa mostra que a nossa indústria mudou e muito. A pesquisa do IBGE mostra as mudanças do parque industrial brasileiro entre os anos 85 e 97. No período, o setor que teve o maior crescimento foi o de bens de consumo não duráveis, como a indústria de alimento, remédio, combustíveis e também de roupas. Esse setor representa 33% do total da indústria e 37,9% dos empregos que são oferecidos pela indústria. Até aí tudo bem, não fosse esse o setor que paga os piores salários, em média 5 salários mínimos e meio. Os bens de consumo duráveis, que são os automóveis, eletrodomésticos e móveis, também aumentaram sua participação. Hoje esse setor representa 9,3% do total da indústria. Crescimento puxado pela venda de automóveis, que na década de 90 disparou. Enquanto isso, o setor de bens intermediários teve queda na participação, apesar de ainda ser responsável por 46,5% do total da produção industrial brasileira e por 44,8% dos empregos que são gerados. Esse setor produz insumos e materiais para a própria indústria, como têxteis e produtos siderúrgicos. O salário médio é de 7 mínimos. E o setor de bens de capitais também perdeu espaço, representa hoje 11,20% do total da indústria. Bens de capitais são máquinas, equipamentos fabricados para a própria indústria. Esse setor é o que paga os maiores salários, em média 9,2 mínimos. Olha, a melhor notícia é que a indústria brasileira este ano já acumula crescimento de 6,8%. A má notícia é que esse crescimento não vem sendo acompanhado pela recuperação do emprego. Ao contrário, a indústria hoje absorve cada vez menos trabalhadores. Com o avanço de novas tecnologias, produzimos mais com menos gente. Manchete do jornal Folha de São Paulo: indústria tem crescimento de 6,8%. Mais um dia de expectativas no mercado financeiro. O preço do petróleo voltou a subir e a preocupar a equipe econômica. O barril tipo Brent foi negociado em Londres a $33, o maior preço dos últimos 10 anos. Quanto maior a alta do petróleo, maiores as pressões sobre os preços e, consequentemente, sobre a inflação. Isso para não falar dos prejuízos na balança comercial, que vai de mal a pior. Confira os números do mercado. O índice eletrônico Nasdaq fechou com queda de 2,15%. Dow Jones alta de 0,19%. Bolsa Paulista queda 1,07%. Dólar no comercial R$ 1,82. Paralelo R$ 1,94. Turismo R$ 1,87. Fundos DI 30 dias projetam rentabilidade para o mês de setembro de 1,14%. E os fundos de renda fixa 1,43%. Caderneta de poupança paga nesta quarta-feira 0,65%. E falando em petróleo, o perigo mora ao lado dos 10 mil quilômetros de oleodutos da Petrobras. 4 mil estão sujeitos a acidentes, ou seja, 4 mil quilômetros de oleodutos da Petrobras estão desatualizados. Quase tanto quanto os índices de inflação no bolso dos trabalhadores. Aliás, falando em inflação, a FIPE prevê para este mês de setembro inflação mais baixa. Depois de fechar o mês de agosto com alta de 1,55%, a FIPE aposta para este mês de setembro uma inflação de 0,5%. A conferir. Está na internet. A Receita Federal concedeu hoje mais 10 dias de prazo para quem quiser reaver o documento. E mais, os bancos não poderão bloquear contas de clientes com CPF cancelado. Se os clientes com CPF cancelado não aparecerem nos próximos 10 dias, os bancos, mesmo assim, vão ter de aguardar por mais até 20 dias para aí sim regularizar a situação do cliente junto ao CPF e também à sua conta bancária. Protestos, segurança reforçada e tarefas difíceis pela frente. Nova York recebe a Cúpula do Milênio, o encontro de líderes promovido pela ONU.
São 150 líderes mundiais reunidos. Durante 3 dias, a discussão vai girar em torno de velhos problemas: pobreza, AIDS e busca da paz. Paz que, aliás, promete estar garantida pelo menos em Nova York. 8.000 policiais vão proteger os participantes da cúpula. O maior encontro de líderes da história deve deixar ainda mais caótico o trânsito de Nova York. Sem contar os 90 protestos esperados contra a reunião. Mas também tem o outro lado. A própria ONU reconhece que a cidade-sede lucra e muito com a presença da diplomacia. Por ano, os representantes da ONU deixam 3 bilhões de dólares em Nova York. Isso só em diárias de hotel. Agora, se esses bambambãs mundiais tivessem o mesmo empenho que um grupo de inglesas mostrou por quase 20 anos, tenho certeza, a paz mundial estaria garantida. Veja. O protesto começou durante a Guerra Fria. Na década de 80, quase 100 mísseis nucleares americanos foram instalados numa base militar ao sul da Inglaterra. As britânicas compraram a briga contra o armamento. Na época, mais de 50.000 mulheres enfrentaram os policiais. O protesto se transformou numa longa luta pela paz. Muitas decidiram acampar e viver na área. Em 92, o último míssil americano foi tirado da base militar, mas o acampamento continuou em protesto contra as armas nucleares. Hoje, 19 anos depois, as mulheres partiram, orgulhosas da missão cumprida. Também pela paz, Israel lembrou hoje os 28 anos de uma tragédia que manchou de sangue os Jogos Olímpicos de Munique. A cerimônia aconteceu na capital israelense, Tel Aviv. Dezenas de pessoas se reuniram para homenagear os 11 atletas israelenses mortos no chamado Massacre de Munique. Em 72, o grupo radical palestino Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica, matou 2 atletas israelenses e sequestrou outros 9. Na tentativa de resgate pela polícia alemã, houve tiroteio e os atletas acabaram mortos. 5 sequestradores também morreram. Na cerimônia em Tel Aviv, os parentes pediram por segurança em Sydney. Fizeram 1 minuto de silêncio e depositaram flores no monumento aos atletas. Em Belém, o que também era para ser um ato de comemoração, virou protesto e tumulto. O desfile em homenagem ao Dia da Raça em Belém reuniu mais de 50 escolas da rede pública de ensino da capital e cerca de 15.000 alunos. Logo no início parecia um desfile pacífico, por pouco tempo. Com faixas e cartazes, alunos expressaram a indignação pelas condições das escolas em reforma em Belém. O tumulto começou quando este homem tentou impedir o protesto dos alunos. Polícia e estudantes entraram em conflito. De repente, houve uma sequência de ovadas em direção à secretária de Educação do Estado. O desfile continuou, o protesto também. Os alunos de outras 2 escolas desfilaram de costas para o palanque onde estava a secretária de Educação. Em São Paulo, carecas se envolvem em nova confusão. Agora são acusados de terrorismo. No início do ano, 18 carecas do ABC, versão paulista dos skinheads, foram acusados pela morte de um homossexual em São Paulo. Agora, o nome skinhead aparece ligado a uma ameaça terrorista. A carta foi enviada a defensores dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, a suástica dos nazistas, que pregam o ódio às minorias, apareceu também nesta bomba caseira que por pouco não matou em casa um funcionário da Anistia Internacional. Por muito pouco, eles não pegaram o senhor, né? Desculpa. Muito pouco. A bomba enviada via Sedex foi desativada pelo GAT. Está na internet. Agora à noite, uma suposta bomba foi encontrada por um grupo de garotos num shopping de São Bernardo, isso no ABC Paulista. O GAT foi chamado e desmontou o artefato, que não foi confirmado como explosivo. O shopping foi isolado e 6 sessões de cinema foram canceladas. Você vai ver a seguir um Fórmula 1 nas ruas de Hamburgo, a volta por cima do Fluminense. É só um instante e eu volto redescobrindo o Brasil.